para desligar. Então, muito bem, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Semana passada foi o estudo 67, hoje nós estamos no 68, vamos continuar tratando do mesmo tema, né? Transmigrações progressivas. Transmigrações progressivas significa o seguinte, significa que nós, à medida que mudamos de orbe para evoluir, continuamos a nossa evolução, né? Uma coisa é certa, se perguntarem hoje, vamos dizer que se tivesse a oportunidade de encontrar um guia espiritual aí, né, nessa viagem, e aí perguntasse para ele assim, mas escuta, eu vivi num outro planeta? Talvez a resposta dele seria assim, talvez, eu não tenho certeza, né? Mas se você perguntar para ele assim, eu vou viver num outro planeta, a resposta dele seria com certeza. Isso é garantido. Até porque a Terra tem um limite de tempo, né? Vai chegar um ponto que ela vai se destruir, o Sol vai esfriar, né? E a Terra vai se destruir. Nós espíritos não, a gente vai continuar. Então, eu lembro uma vez que perguntaram para o Chico Xavier se pudesse uma guerra nuclear, né? Aquela época da Guerra Fria e tal, o que aconteceria com a humanidade? Daí ele disse, pois Deus tão, né, bondoso e sábio, com certeza vai arrumar um lugarzinho para nós. Ele se referia justamente a isso, né? Somos espíritos, né? Estamos vivendo aqui, mas o nosso tempo é passageiro, né? E hoje podemos estar aqui, amanhã podemos estar em outros lugares, né? Muito bem. Perguntas, deixa eu ver. Só para a gente lembrar, essa aqui a gente até estudou semana passada, mas só para a gente lembrar do tema, né? Na pergunta 191, Kardec pergunta, as almas dos nossos selvagens estão no estado de infância? Então, né, aquilo que a gente chama de silvícolas, os índios, né? Eles estão ainda no estágio de infância, encarnando pelas primeiras vezes no corpo de um homem? Infância relativa, diz eles, pois são almas já desenvolvidas e dotadas de paixões. E é sobre as paixões que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, porque é necessário para que a gente compreenda as próximas perguntas, porque eu estive lendo as próximas perguntas, tem a ver com a questão das paixões. O que é paixões? O que significa paixões dentro da doutrina espírita? Por que o Kardec usa a palavra paixões? O que é paixões para nós? Paixões é algo que a gente gosta demais, não é? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Na doutrina espírita, as paixões são definidas como o excesso de sentimento ou necessidade. Então é algo excessivo. Não é algo que você goste, é aquilo que você gosta demais. Tá? Isso é uma paixão. E até a questão literária dos romances fala sobre isso, né? As pessoas se apaixonam e tal. Podem auxiliar, então, as paixões, o homem, o ser humano, né? A executar alguns desígnios da providência. Então, essas paixões, isso que a gente gosta muito de uma determinada coisa, podem nos ajudar. Por exemplo, quando você precisa, numa encarnação, ter um foco muito fechado em algo, e aquilo é a tua prioridade na tua encarnação. Então, você ter aquilo como paixão pode te ajudar. Caridade, por exemplo. Você ser uma pessoa que gosta muito de fazer a caridade, você vai aprender bastante. Quem dirá se a gente pudesse se apaixonar pela caridade, né? Mas, dizem eles, também podem se tornar perigosas se não forem controladas. Porque às vezes o excesso pode virar desequilíbrio. O caso do orgulho, né? O orgulho é importante para nós. A gente não pode passar essa nossa encarnação no estágio evolutivo que o nosso planeta se encontra, aqui onde nós estamos, se a gente for demais humilde. Muita humildade nos atrapalha no momento de hoje. A gente precisa acreditar um pouco na gente também, acreditar nas coisas que acontecem com a gente e na possibilidade de você resolver as suas questões. Então o orgulho ainda nos ajuda de alguma forma, mas o excesso dele, né? O excesso, esse atrapalha. Tá? Alguns tipos de paixões, até certo ponto, podem ser benéficas para o indivíduo, então, né? Diz o Kardec. É o que responderam os espíritos em questionamento a Allan Kardec. Então o Kardec faz uma pergunta, lá na pergunta 908, que é lá no fim do Livro dos Espíritos, tá? Quiçá nós podemos chegar um dia lá.
Chegamos. Ele pergunta assim a respeito das paixões: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Qual é o limite disso, né? E a resposta dos Espíritos nessa questão é a seguinte: as paixões são como um corcel, como um cavalo, né? Que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar. E é verdade, né, Túlio? Você que gosta de cavalo, né? Se você está em cima do cavalo e está controlando o bicho, é uma coisa. Mas se for um ginete que você não controle, aí a coisa fica perigosa. As paixões é mais ou menos assim. Quando eu controlo ela, tudo bem. Agora, à medida que ela sai do meu controle, e isso torna para mim uma ideia fundamentalista, uma monoideia, eu só vivo em torno daquilo, isso pode me atrapalhar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixas de poder comandá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então isso pode gerar prejuízo para nós ou para as pessoas que podem estar junto da gente. Toda paixão desmedida é sinal de imperfeição do espírito. Olha que interessante isso aqui. Esse que começa a entrar o ponto em que as perguntas se referem. Então, quando a gente tem uma paixão desmedida, é sinal de imperfeição. É sinal de que o espírito ainda não está preparado para assumir essa paixão. Tá? Ou melhor, o acúmulo de paixão é inversamente proporcional ao grau de evolução e consciência do ser. Então o cidadão, ou a pessoa, que tem, toda vez que ele entra em relação com alguma coisa, ele vai ao extremo, o extremismo é sinal de que ele é um ser que tem uma evolução consciencial ainda pequena. Tá entendendo? Tipo assim, vamos dar um exemplo. O cara, ele não gosta de futebol, ele ama futebol. Daqui a pouco ele só fala em futebol. Você conversa com ele, só futebol. O time dele é prejudicado, o time dele foi roubado, o time dele jogou mal, ou o time dele jogou bem, o outro nunca joga bem ou mal. O dele sempre joga mal ou joga bem. Então você está sempre conversando, ele só fala daquilo. De repente, ele muda. Aí ele se apaixona por uma mulher. Aí ele só fala da mulher. E Deus o livre se a mulher, qualquer coisa, fizer de mal para ele, ou deixar ele capaz dele ir ao extremo. Porque é o extremismo. Toda vez extremismo. De repente ele está num partido político extremista. De repente ele vai jogar baralho com a piazada. Virou vício. Sempre extremo. Isso é sinal de consciência espiritual ainda primitiva. Oi? Consciência espiritual primitiva. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, tá? O acúmulo de paixões, muitas paixões diretas, falta de equilíbrio, né? É inversamente proporcional ao grau de evolução de consciência do ser. Ok? O indivíduo sujeito às paixões está, assim, mais próximo à natureza animal que à natureza espiritual. É a mesma coisa que ele disse antes, né? Em contrapartida, quanto mais adiantado o espírito é, maior o domínio ele tem sobre as suas inclinações materiais, sobre as sensações desse mundo aqui. E isso é verdade, né? Quanto mais evoluído é o espírito, menos ele, digamos assim, sofre as interferências nefastas das sensações desse mundo físico. Ele não leva nada ao extremo. Ele está sempre equilibrado. Você pode pegar um daqueles caras da Índia lá, né? Aqueles gurus da Índia. Parece que eles estão sempre serenos. Ah, vai acontecer uma bomba lá, tá tudo certo, né? Parece que acabaram de fumar um baseado. Sempre de boa, né? É isso aí, essa é a questão. É o equilíbrio de saber que, como diz o Chico, né? Saber que no futuro tem alguém que está cuidando de tudo isso. Então não há necessidade de ficar preocupado. Não há necessidade de querer fazer tudo rápido. Não há necessidade de se apaixonar rápido. Não há necessidade de você... Tudo tem o seu tempo certo.
Entenderam? Então, isso é sinal de espírito evoluído. Então, ele tem o maior domínio, tem sobre as suas inclinações materiais, ele então está mais próximo desta perfeição. Somos responsáveis pelas paixões que possuímos. Olha só. É culpa da outra pessoa que você carrega uma relação tóxica em cima dela? É culpa dela? É culpa dela que você virou dependente dela? Não. É nossa responsabilidade. Eu tenho um vício que eu não consigo, eu sou guloso demais. É culpa da comida? É culpa da comida boa? Eu sou alcoólatra, é culpa do uísque bom que eu tenho dinheiro para comprar? De quem é a responsabilidade? O irado, quer dizer aquela pessoa mais violenta, né? Sente prazer em se irritar. O preguiçoso sente prazer em não fazer nada. E assim por diante. Não é assim? Uma pessoa que é violenta, ela está sempre preparada para ser violenta. Pode ver pelas redes sociais. Tem pessoas que estão louquinhas para entrar numa briga na rede social. Eles estão loucos, estão preparados para isso. Porque eles sentem prazer em entrar numa discussão. Tem pessoas que estão na fila do caixa do banco e estão esperando alguém fazer alguma coisa de errado para eles brigarem. Não é verdade? Porque eles se alimentam disso. Uma pessoa preguiçosa é a mesma coisa. Ela está esperando alguém dizer, não precisa fazer. Porque ela se alimenta disso. Ela tem prazer em estar de boa, tranquila, sem nada para fazer. Tem aquela história de que quando você quer que algo saia, peça para alguém que não tenha tempo. Porque quem tem tempo não vai fazer. Essa é a história do preguiçoso. Ele tem prazer em ser preguiçoso. E se você vê pelos pecados capitais, todos os pecados capitais são dessa forma. Isso é uma paixão descontrolada. Você não tem controle, apesar de você achar que domina, mas você não tem. O prazer oriundo das paixões, que é aquele prazer momentâneo que dá, normalmente desencaba para um vício. Em alguma prática, ela está ligada. Então, se você tem uma paixão por violência, você vai acabar viciando-se, por exemplo, você vai fazer parte de uma torcida organizada para poder arrumar confusão aonde tem. Porque você gosta disso. Aquilo vai virar um vício. O futebol vai virar um vício. É o futebol que virou vício? Não. É a maneira como aquele comportamento daquele pessoal dentro daquele esporte faz com que você se prenda ali. Isso é a paixão. Sendo assim, podemos afirmar que qualquer tipo de vício é filho de alguma paixão. Paixões pelo futebol, como eu falei, eu coloquei aqui porque a gente consegue ver bem, né? Pelo carteado. Vocês já viram alguém conseguir, que é fã de futebol, claro, mas geralmente é assim. Vocês viram como essas sites de aposta aumentaram muito no Brasil? Muito. O ano passado fechou em quase 40 bilhões de reais que o brasileiro tirou para apostar nesses bets da vida aí. Porque isso é uma consequência. Quem gosta de futebol, gosta de esporte, ele já está esperando um resultado, ele está apostando no resultado, então ele aproveita e aposta também. E aí vai virando um vício, o vício da aposta, não é assim? Geralmente quem gosta de assistir um futebolzinho e tal, está tomando uma cervejinha, já virou um vício. Não consigo assistir um futebol se não estiver tomando uma cervejinha. Não que seja ruim, não é ruim, mas é equilíbrio, tá entendendo? Então você daqui a pouco, eu estou assistindo 15 de Piracicaba versus, o que? Versus 15 de Piracicaba versus Noroeste de Bauru, e que horas vai ser o jogo? Porque eu já estou preparando a cerveja, nem é meu time, então vai virando um vício. Então toda paixão leva a um vício, sempre, tá? Então pelo carteado, pela política, pessoas que são apaixonadas por política, elas estão sempre no meio político, pode perceber. Elas estão preparadas para defender ou atacar, sempre. Isso vira um vício.
a paixão pela ideologia é natural, todos nós temos. Agora, o vício de participar de discussões e debates políticos é uma coisa que gerou dessa ideologia. Estão entendendo? Religião, preciso falar sobre isso? É a mesma situação. Mesma situação. É o extremismo que faz as religiões serem ruins. Cigarro, drogas, sexo, bebidas, irritação, preguiça, gula, causam algum tipo de prazer, sensações de conforto e, por fim, então, uma dependência. Então, quando você não controla a paixão, a tendência é ela gerar vícios para você e você ficar dependente deles. A nossa sociedade moderna, ela é carregada disso. Tanto é que eu dei exemplos aqui, poderia ficar dando exemplos a mil. Porque o nível evolutivo nosso hoje, ele está nesse patamar. Nós estamos vibrando instintos e paixões. Vê se tem aqui a letinha. O que são os instintos, gente? Lembra que eu falei semana passada? Os instintos são justamente aquilo que nos protege, Desde o começo, quando nós encarnamos como animais. O instinto de proteção, de sobrevivência, de reprodução. São instintos que mantêm a nossa vida. É o instinto, o medo é um instinto. Então, os instintos, nós estamos nessa fase aqui. Então, ou nós vibramos instintos, ou nós vibramos paixões. Ou nós estamos... ou o orgulho, ele serve para nos afastar de problemas, como eu falei no começo, ou senão ele serve para deixar soberbo. Sempre nós estamos trabalhando nos extremos ainda. Então, a nossa tendência aqui é fazer com que nós trabalhemos mais a razão, ter sentimentos nobres. E aí ter controle sobre as paixões. Alguém quer perguntar alguma coisa? A pessoa que gosta de dar o cano nos outros é vício ou paixão? O Didi só faz pergunta difícil, O Didi só faz pergunta difícil, Cara, veja bem, tem pessoas que são inadimplentes, vamos dizer assim, por necessidade, ou até por descontrole. Às vezes não faz parte do seu ser. Ele quer viver dentro de uma situação, ou de uma sociedade, de uma condição que não alcança. Inadimplente, ok? Tranquilo. Mas tem pessoas que se comprazem em em levar vantagem sobre o outro. Aí é paixão. Aí é paixão. Aí é uma paixão que é o tal do egoísmo, que ele dá liberdade para todas as outras paixões. O egoísmo é o pai de todas as outras paixões. Então... Nem que seja um pouquinho, mas ele tem que ganhar. Tem que ganhar. Ele tem que levar vantagem. Exatamente. E isso ele vai fazer em todas as situações, não só numa conta da empresa ou assim. Ele vai ter que ganhar sempre. Isso vira uma competição. É um vício, é uma paixão, que leva ao extremo, Muito bem. O homem só permanece inclinado às paixões e aos vícios enquanto nele se compraz. Então, você só continua nesse das paixões porque está bom para você. Porque não tem problema. Você está gostando de ficar ali. Tem coisa boa. Se não consegue dominá-las, é porque sua vontade material ainda suplanta as necessidades espirituais. É porque ele precisa mais dessas experiências terrenas. Então, ele continua ali. Caracterizando sua imperfeição. Não dando nenhum passo em direção à evolução, permanece o espírito no mesmo estágio de adiantamento e terá que retornar à carne, futuramente, em reencarnações de natureza semelhantes à atual, prorrogando seu sofrimento até que decida pelo progresso. Então, veja bem,
Esse é o ponto principal de tudo que eu falei. Às vezes a gente vê gente por aí, mas caramba, esse cara só se dá bem, só tem coisa boa que acontece na vida dele, ele não passa por nenhum perrengue, né? Só aproveitando, só vida boa e tal. Talvez ele não esteja preparado. Todas as paixões ele tem, todos os vícios ele tem, tudo tranquilo, tranquilo. O que vai acontecer na próxima encarnação? Vou dar um exemplo bem rápido. Um político corrupto. Não é possível esse cara. O que vai acontecer com ele na próxima encarnação? Vai ser vítima dos políticos corruptos. Hã? Vai ser vítima daqueles que foram... Veja lá, vamos de novo, tá? Caracterizando a sua imperfeição, não dando nenhum passo em direção, ele não cresceu nada. A encarnação dele não serviu para nada. Pelo contrário, ele só manifestou mais ainda as suas más tendências, ok? Então, não dando nenhum passo em direção à evolução, permanece o espírito no mesmo estágio de adiantamento, tá? Show! E terá que retornar à carne futuramente em reencarnações de natureza semelhante à atual. Ele vai vir como um político. Fez besteira de novo? Tem problema. Vai vir novamente como um político. Ah, mas aqui a Terra agora passou pela transição planetária, não tem mais político. Agora todo mundo aqui trabalha assim. Outro planeta. Vai ser político lá. Às vezes o cara fica 100, 200, 300, 500, 600 anos porque vira um vício, é uma paixão tão forte que ele não consegue perder. A espiritualidade espera. Agora, já pensou a gente ficar tanto tempo assim? Por isso que o nosso planeta chama planeta de provas. Prova é isso. Fumou? Não consegue largar o cigarro? Não tem problema. Você vai voltar numa família que fuma. Para aprender. É a prova se o espírito está preparado para deixar a paixão. E nós, a cada reencarnação, e por isso que é bom fazer uma análise de consciência interessante sobre paixões. Que tipo de paixões a gente está tendo? Não esqueçam que nós não vamos largar tudo aqui numa vez só. É impossível. As perguntas para frente mostram isso. Eu lembro do São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino foi o maior filósofo religioso da história. Ele mudou completamente a história da religião católica em termos de condição de filosofia. E ele era gordo. E ele disse, cara, eu posso melhorar todas as minhas paixões, mas uma coxa de frango eu não vou largar. Porque ele sabia que é impossível a gente melhorar tanto numa vez só. Você até pode tentar, mas não adianta. A gente não consegue tudo isso. A gente tem que seguir o nosso caminho daquilo que a gente pode realmente conseguir dominar. Ok? Perguntas? Oi. Perguntas, gente? Vamos lá. Diferentemente, os espíritos mais evoluídos lutam constantemente contra as suas más tendências e consideram cada progresso uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, cada encarnação é uma vitória. Alguma coisinha que você conseguiu melhorar aqui sobre determinadas paixões é uma vitória. E esse aqui é meu, tá? Só para a gente concluir, para vocês entenderem o fechamento do porquê isso aí. Nossa fase atual da humanidade. Devemos passar pela vida como passageiros que vê a passagem de dentro de um trem. Então a nossa vida, as coisas que acontecem conosco, esse é o ideal. Isso não significa que a gente consiga fazer isso. Como se as coisas fossem passando e você estivesse ali. A tua vida está indo, mas você está passando, tá? Dentro do trem. Sem paixões, realizando as coisas porque temos que realizá-las. A gente veio para essa terra, para essa realidade que nós estamos vivendo, para realizar coisas, tá? Sem excesso de tristeza, então temos que realizar coisas sem excesso de tristezas por não conseguir. E sem excesso de alegria quando conseguir.
Excesso de alegria também atrapalha. Porque as coisas passam. Como diz o Chico, né? Tudo passa. As coisas ruins passam. Então, menos tristeza, porque as coisas vão passar. Mas as coisas boas também passam. Então, menos felicidade, menos serotonina. Porque uma hora você tem que voltar à realidade. Tá? Se chegamos nesse ponto, aí sim, realmente estamos livres de toda e qualquer paixão, pois nada mais, nem coisas boas, nem coisas ruins, poderão nos atingir. Então, ansiosidade demais atrapalha. Preocupação demais atrapalha também. Equilíbrio. Ok? Esse é o grande objetivo de todo o nosso ciclo encarnatório, retirando o medo, a culpa e os apegos. Até lá, reencarnaremos tantas vezes quanto forem necessário, até atingir esse ponto de evolução consciencial. Medo, então, o que é o medo? De errar. Não é isso? O que é o medo? O medo é uma das coisas que mais atrapalha a gente nessa encarnação. Por isso que a gente vive ansioso, porque a gente tem excesso de tristeza. E se não der certo? Eu vou entrar em excesso de tristeza. Então o medo vem. E quando ele vem, ele te arrebenta. Planetas que já têm movimentos felizes, os espíritos não têm medo. Medo do quê? Do que você tem medo, Cristo? De falar em público, não é? Existem coisas que a gente fica com medo. Mas depois você passa e pensa, mas o quê? Por quê? Tenho medo de sair na rua e alguém me matar? Bom, se eu sair na rua e alguém me matar, pode ficar tranquilo que estava programado para acontecer com você. Absolutamente programado. Né? Medo de falar em público? Medo de perder dinheiro? Nem é teu. Nunca foi teu. O medo é uma coisa que ficou na nossa cabeça, porque a nossa vida aqui, ela é levada à matéria. Mas a matéria não existe. Então não há necessidade de ter medo. Vamos fazer o que a gente precisa fazer. E realizá-la sem excesso de tristeza e sem excesso de alegria. Culpa. Sentir-se culpado por quê? Você, por acaso, é perfeito? Você está vivendo num planeta de provas e expiações e acha que você é perfeito. Você não vai errar nunca. Nem com você, nem com teu pai, nem com a tua família. Não vai ter fracassos, nada. Então você não é desse planeta. A culpa faz parte. O erro faz parte. A culpa não. E a maioria das pessoas que estão nos umbrais da Terra não estão lá porque são ruins. Estão lá porque têm culpa. É o que mais leva pessoas aos umbrais. Elas não conseguem fugir do sentimento de culpa. Não se perdoam, não? Não se perdoam. E a principal ensinamento de Jesus foi o perdão. Para que livrasse essa galera dos portais do inferno. E por último o quê? Os apegos, que é um combo disso tudo. Que a gente fica tão apegado às coisas que a gente sofre. E no sofrer gera culpa e gera medo, que é o mesmo dos dois. Ok? Esse é o problema das paixões, porque paixão, ela não é má, como nós vimos no começo. Só que é o seguinte, lá. Quando você é extremista numa paixão, vem a cobrança posterior da consciência do espírito. E aí vem culpa e vem apego. E aí vem problema. Por isso que toda vez que você estiver indo para um lado de uma paixão, e você perceber assim, peraí, já fiz demais. Vamos devagar, eu não preciso entrar nessa história aí. Se acalma. Muda o pensamento, muda a vibração e sai dela. Porque é natural que a gente tenha vontades e desejos aqui. Desejo de se divertir, de tomar uma cerveja, de fumar um cigarro. Agora, não queira fumar todos os cigarros do mundo. Quando você chega num ponto, espera aí. Não é minha hora. Passou minha vibe. Está entendendo?
Essa é a questão das paixões. E aí vem a pergunta 191. As paixões, então, indicam desenvolvimento? Eu falei bastante sobre isso. Um espírito que tem muitas paixões, significa que ele é um espírito evoluído? Desenvolvimento sim, mas não perfeição. Por quê? Desenvolvimento no sentido de estar saindo dos instintos. Ele já entra nas emoções, ele já sabe, ele quer aquilo. Ele não está usando apenas os instintos, ele está usando todas as suas forças porque ele quer fazer aquilo, ele vai em busca daquilo. Tá? Mas não significa que ele seja perfeito, que ele esteja mais perfeito. Não é desenvolvimento. São um sinal de atividade de consciência própria, ó. Não é mais instinto, atividade de consciência própria. Na alma primitiva, a inteligência e a vida estão então em germes, então eles estão largando essa alma primitiva de germes para as paixões, mas não significa que ele é um espírito evoluído. Ok? Por isso que você vai lá nos indígenas que ele está falando, vai ter índios que têm essas paixões, não significa que ele é um ser evoluído. E aí o Kardec vai terminar esse tema com um comentário. O que é? Eu falei que quem fica apaixonado fica burro. Isso, bem isso mesmo, exatamente. É que não domina, né? Esse é um exemplo muito bom, eu não quis usar porque... Mas é isso aí. Quando você está apaixonado, você não domina as suas... né? Você vai. Né? Você faz loucuras. Comentário de Kardec. A vida dos espíritos, no seu conjunto, segue as mesmas fases da vida corpórea. Então, a vida do espírito segue a mesma fase dessa vida corpórea. Infância, adolescência, maturidade e assim por diante. Passa gradativamente do estado de embrião, da infância, para chegar, por uma sucessão de períodos, ao estado adulto, que é a perfeição. Com a diferença de que, nesta, não existe declínio nem decrepitude na vida corpórea. Quando você é espírito, a gente quando vai ficando mais velho, a gente vai virando criança de novo, né? É mais ou menos isso? Quem cuida de pessoas mais velhas aí sabe disso, né? A gente vai ficando assim, né? Teimoso, a gente vai ficando bem crianção mesmo. O espírito não tem isso. O espírito sempre para frente, sempre crescendo, sempre melhorando, né? Que a sua vida, que teve um começo, não terá fim. O espírito não tem. Que lhe é necessário, no nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo e o seu progresso realizar-se, não sobre a esfera apenas, mas através de diversos mundos. Então, como eu disse, a tendência é a gente mudar de mundo, cada vez mais, para evoluir. E ele termina dizendo assim: a vida do espírito constitui-se assim de uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progresso. Como cada existência corporal se compõe de uma série de dias. Então ele está mais ou menos dizendo assim, né? Uma encarnação para o espírito é como se fosse um dia de crescimento para nós no físico. É um dia de aprendizado. E se você olhar para o Zé Lindsmeier há 20 anos atrás, você vai ver que o Zé Lindsmeier hoje mudou muito do que era 20 anos atrás. Não sei se para o bem, né? Mas mudou. Sinal que eu evoluí dia a dia. Eu ou vocês que estão aqui. Isso é muito natural. 20, 10, 1 ano atrás. Todos nós crescemos. Se você olhar para o que você foi ontem, você já não é mais aquela pessoa de ontem. Quantas vezes a gente diz assim: meu Deus do céu, o que eu fiz ontem? Isso é sinal que você melhorou de ontem para hoje. Você não quer mais fazer o que você fez ontem. Mas, diz ele, nos quais o homem adquire maior experiência e instrução. Mas, na mesma maneira que na vida humana, há dias infrutíferos na do espírito, há existências corpóreas sem proveito,
porque ele não soube conduzi-las. Então, algumas vezes a gente perde alguns dias da nossa vida na preguiça, nas paixões desenfreadas, fazendo coisas que não vão nos crescer como pessoas encarnadas. O espírito também perde uma encarnação, principalmente por causa das paixões que ele não controla. Então é o que a gente chama de fracasso, e é o que, quando você chega lá, os amigos espirituais, quando você consegue dominar as paixões aqui na Terra e melhorar, eles dizem que você é completista, né? Você completou o teu planejamento encarnatório. Mas lá no André Luiz, não lembro, no livro Missionários da Luz, eles dizem assim: são raros os que chegam como completistas. A grande maioria de nós se absorve pelas paixões. Muito bem? Perguntas? Perdi a pressa agora, Mas fazer agora? pode fazer a final, né? Mas pode fazer agora, vai chegar? Pode. Eu cheguei atrasado, não faz mal hoje. Não. Mas eu posso fazer com a música hoje? O Didílio tá, vamos ver se não sei se não sei se o Didílio não caiu lá o site. Não, Agora tá com a música. Aí pode fazer o que faço, vê lá. pode. Mas já tem o som aqui? Tem. Já pode começar, né? Os Espíritos do Senhor que são os veitores dos céus, o imenso jet que se movimenta a receber as ordens do seu comando, espalha-se por toda a superfície da terra, semelhante de suas cadeias divinadas os caminhos e dos olhos aos céus. E ao vadinho de verdade que são chegados os tempos e que sejam no seu verdadeiro sentido, para ativar as trevas, confundir os ocultos e glorificar o justo, as grandes guardas dos céus que são como o som de trombeta, e o canto dos anjos seremos assistindo. Nós, os homens, pregando o conceito da nossa palavra, homens e mãos aqui amamos. Aqui estamos junto de nós. Amai-vos também uns aos outros, dizendo o fogo do coração, para a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, que podeis entrar no reino dos céus. Nós de Deus, de Jesus, está. Agora, Acabou, encerrado. encerrados tudo. Se abertos tudo, né? E abertos é encerrado, não aberto. Sim. Encerrado com o Rogério Coinés. Diga, vamos ao passe. Vamos ao passo.